Olá, muito bem-vindo. Está no ar mais um Papo Reto com Roberta Dietrich, um programa que traz curiosidade, informação, reflexão e entrevistados excepcionais. Bom, hoje a gente quer falar de um assunto que tem dominado a mente de adolescentes, jovens e até de nós adultos. Eu estou falando da perícia criminal. Quem nunca assistiu um CSI na vida e ficou imaginando se tudo aquilo é verdade? Será que a Polícia Técnica de Santa Catarina também dispõe daquela tecnologia? E eu não fiquei apenas na pergunta, eu fui atrás das respostas. Para isso, eu convidei a perita criminal Júlia Reim, ela que também é gerente mesorregional de perícias das regiões de Balneário Camboriú, Itajaí e Brusque. Primeiro, muitíssimo bem-vinda, obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Olha, Júlia, e é muito curioso, porque fazendo uma pesquisa a respeito do IGP, que é o Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina, eu descobri que a gênese do IGP, ou seja, a origem dessa instituição, data de 1917 e o primeiro nomeado, digamos assim, foi em 1918, foi um médico legista. Então, o médico legista foi o primeiro passo, digamos assim, da polícia técnica, né, que era investigar a causa-morte das pessoas, isso lá no começo do século passado. O IGP, com a estrutura administrativa que a gente conhece hoje, é formado, né, foi instituído por uma lei de 2005 e tem hoje vários braços e várias funções. Bom, em primeiro lugar, o que é um perito criminal? Como é que a gente define um perito criminal? O perito criminal é o perito oficial do Estado, né? A gente passa por um concurso público para exercer algumas funções que têm fé pública. Então, a gente trabalha com a produção de prova para auxiliar nos processos, especialmente criminais, né? Eventualmente são emprestados para processos cíveis, mas a nossa função é criminal. Certo. E aí, qualquer formação superior acima de 4 anos é válida para fazer esse concurso, e vocês têm uma academia, depois de aprovados, para entender todas as disponibilidades de tecnologias, é isso? Isso. Nós temos, alguns cargos precisam de formações específicas, por exemplo, o médico legista tem que ser medicina, perito bioquímico tem que ser formado em farmácia, né? E o perito criminal geral é para todas as formações, e a gente entra passou no concurso, vai para uma academia de perícia e passa por 3 meses intensos ali, onde a gente vai aprender tudo que não tem onde aprender, que é fazer a documentoscopia, a grafoscopia, o próprio levantamento de local de crime, todas as nuances, balística, enfim, daqui a pouco a gente vai conversar mais, né? Detalhar mais o que é cada área. E quanto daquilo que a gente vê num CSI, numa série policial aí de investigação, é verdadeiro? Olha, eu vou te dizer que 99% que a gente vê ali é real, existe. A diferença é que no CSI tudo acontece em 24 horas, né? E hoje a nossa realidade não é essa, né? Existem exames, por exemplo, DNA, que demoram de 3 meses, 6 meses, né? Dependendo da qualidade da amostra e até em função da própria demanda que existe no nosso instituto, né? Tem muita demanda? Vocês tem atendem? Muita demanda. Você tem números, assim, em termos de casos que vocês atuam? Hoje eu não fiz a lição de casa. Não trouxe esse número, mas a gente atende em torno, assim, ó, de 3 ocorrências de homicídio por dia, só aqui na nossa região, e mais patrimônio, que é a nossa parte de local, fora a demanda que vem, que é dos setores que são atribuições das delegacias que fazem os pedidos para a gente. Precisamos da prova disso, daquilo, de celular, né, de armas, e isso vai sendo distribuído para os setores. Mas então, a gente considera alta esse índice, mas em nível de Brasil ainda é baixa, né? Ainda temos uma qualidade de vida boa. A nossa segurança é considerada num nível ainda mais aceitável, né, Júlia? Ô, Júlia, e eu queria entender como é que essa menina, né, resolve fazer direito e vai para a perícia criminal. Quem é a Júlia, afinal de contas, né? Você é nascida onde? Família? Então, eu sou nascida em Pelotas, mas a minha família é de Panambi, no Rio Grande do Sul. Então, eu digo que eu sou colona, né? Sim, do interior. Isso, e de lá fui fazer direito, né? Porque era uma profissão que eu achava que era interessante. E a minha mãe sempre dizia assim, tem que fazer concursos. E a minha sogra era perita criminal do IGP também, ela era bioquímica. E ela, quando abriu o concurso, ela vai fazer o concurso. E aí eu, quer saber, vou fazer. E passei. E
me apaixonei pela profissão, porque é uma coisa, não tem rotina, né? Cada dia é uma coisa diferente, tu tens que estar o tempo todo te atualizando e te renovando para, né, para fazer o trabalho. E assim, ó, e eu sempre digo pro pessoal, gente, o nosso trabalho é muito importante porque a gente está levantando a verdade, a gente não está aqui para achar um culpado, a gente está para achar a verdade. E isso é o que é mais nobre no nosso trabalho. Ô, Júlia, e você percebe ainda que tem, às vezes, até uma dissonância entre as polícias, né? A polícia civil, militar e a polícia técnica, né? Que é um braço da polícia civil, mas é a polícia técnica, em termos de qualidade de preservação da área do crime. Imagino que já esteja melhor, mas tem esse desconhecimento? Isso é um problema bastante frequente, né? Que a gente sofre, a questão da preservação do local. Principalmente pelos populares, que são os primeiros que chegam no local de crime. Então, assim, não foram poucas vezes de eu chegar em algum lugar e já terem, quando eu vejo o popular chega para mim com um projétil na mão, olha aqui o que eu recolhi aqui. E aquilo ali me tira vários elementos para eu fazer uma reconstituição de cena, como a posição do atirador, né, a própria, uma eventual impressão digital num cartucho, alguma coisa assim, isso prejudica bastante. Então Até fica a dica, né, para nossa audiência, se você, né, tomara que não, mas se um dia você chegar no local do crime, o ideal é não mexa em nada. Não mexer em nada, né? A gente vê nos Estados Unidos, eles passam aquela fita e as pessoas respeitam. O ser humano, por natureza, tem uma curiosidade mórbida, né? De querer ver e querer... Pode ver quando tem um acidente de trânsito, gera aquelas filas quilométricas só em função daquele um segundinho que a pessoa quer dar aquela espiadinha para ver o que aconteceu. E isso acaba prejudicando muito o nosso trabalho, né? E a gente sempre costuma fazer orientações, né? A Polícia Militar tem seu treinamento, a Polícia Civil também, mas sempre é bom a gente reforçar essa questão da preservação para poder perder o mínimo possível de elementos, né, para fazer essa reconstituição. Bom, vamos criar aqui uma suposição de um crime por arma de fogo, né, em que alguém é assassinado a tiros. Quando vocês chegam no local, que tipo de elementos, você já adiantou ali algumas coisas, né, por exemplo, a história de onde está o projétil e tal, mas que tipo de elementos são levados em consideração para se definir possíveis culpados e toda a historinha daquele crime, né? Por exemplo, nesse cenário que você pintou, a gente chega no local, né, delimita aquela área de fora e vai... cada um vai fazendo a varredura como entende melhor, existem várias formas. Eu vou indo de fora para dentro, então eu vou analisando, aqui achei um projétil aqui, faço a medição, você determina onde ele estava, aonde estava o outro. Isso é fotografado? Fotografado, coletado, registrado, a gente deixa tudo... tem que deixar o mais detalhado possível para que essa prova possa ser reproduzida no futuro, né, não se perca no tempo. Então... cada elemento a gente faz esse detalhamento e vai pelo, mancha de sangue. A questão da mancha de sangue é muito interessante porque existem vários estudos sobre as manchas de sangue, inclinação, o formato da mancha te diz muito, né, sobre como, se aquilo foi veio de um disparo, se aquilo veio de uma lesão contundente, se foi de um gotejamento, e aquilo ali te dá uma trajetória, às vezes da vítima ou do próprio autor, né? A pessoa fez isso, fez aquilo, estava sangrando, aqui caminhou, aqui pisoteou, então ali tu consegue, por essas estampas do sangue, a gente reconstitui muito da cena de crime. E, inclusive, uma vez eu tinha um caso que parecia que era um homicídio, mas era um suicídio. E foi esclarecido em função de uma mancha de sangue na mão da vítima. Que a vítima desferiu duas facadas contra si. E a gente, 2 facadas, alguém matou, né? E eram próximas do peito. Mas quando você olhava a mão da pessoa, estava certinho com a mancha da faca, que não estava limpa. Então, é ele que estava empunhando aquela faca quando fazia Então, sabe, são pequenos detalhes que a gente tem que analisar tudo para tu ter uma conclusão sólida, né? Então, ali era um caso que, eventualmente, estaria se procurando um homicida e foi um suicídio. Então, são casos são curiosos em função dos pequenos detalhes. Assim. E como a polícia técnica resolve, né? Resolve. Vocês normalmente atuam em casos em que há uma manifestação de opinião pública, porque são casos de mortes violentas, né? Situações que envolvem violência e crime.
E aí tem que lidar com o achismo das pessoas, né? Então, tipo, mas se a pessoa tinha 2 tiros, é impossível que seja suicídio, né? Se tinha 2 facadas, imagina que foi ela que se matou, não tem como. Né? Tu acredita que disseram lá no IGP? Então, como é que vocês lidam com essa questão da opinião pública e como é que a gente pode, até nesse momento, reforçar a importância e a seriedade do trabalho técnico? O nosso trabalho ele é feito com muito cuidado. Quando tem um caso que tem muita repercussão, a gente costuma assinar em 2 peritos, né, para dar uma robustez. Mas, assim, normalmente o perito isola, inclusive a gente tem que chegar livre dessas pré-concepções do que aconteceu no local, né, para você conseguir chegar numa conclusão, né. Por exemplo, todo caso de suicídio, o cara se matou. Eu chego no local e penso assim, primeiro eu vou ver o que aconteceu, né? Eu vou ver se isso realmente é um suicídio ou se isso é um homicídio disfarçado de um suicídio. Então você tem que se livrar desses preconceitos, desses preconceitos para fazer um trabalho técnico. E aí você consegue ter uma conclusão limpa, né? É importante deixar de achar, né? Exatamente. E aí avaliar todas as possibilidades do local com provas do crime. técnicas. Júlia, cheguei lá no local do crime, sou um perito criminal, tenho um fio de cabelo. O que me ajuda a recolher? Para onde vai? O que eu faço com esse fio de cabelo? Nós temos um banco de dados suficiente para fazer comparações? Eu fico imaginando, né, que a gente ainda está anos-luz atrás de outras polícias que são referências no mundo, principalmente em termos de catalogação de DNA, né, um banco de dados de referência. Esse ano, no início do ano passado, na metade do ano passado, a gente teve foi iniciado o projeto Conecta. E nós estamos com o laboratório de DNA, que fica em Florianópolis, esse nós não temos aqui, a gente só faz as coletas e encaminha para lá, que está fazendo um trabalho fantástico de armazenamento de dados. Material genético, né? Então, fazendo a coleta primeiro nos presídios, né, fazendo as coletas criminais para a gente ter essas identificações. Inclusive, teve um caso que, logo que foi implantado o programa aqui, localizaram um estuprador que tinha cometido um crime há mais de 13 anos ou 15 anos no Paraná, e se localizou essa pessoa pelo material genético. Então, ele agora está respondendo pelos 2 crimes que ele cometeu e que antes a gente não tinha como localizá-lo. Porque como é que funciona? Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Eu ia colocar isso, porque se eu estou lá preso e a polícia técnica vem recolher meu material, né, meu sangue, eu não preciso, certo? Mas se você está preso, você é obrigado. Então, desses presos, a gente acaba coletando esse material e esse material vai para esse banco de dados que vai crescendo, né? Eu gostaria que todos pudessem ser mapeados geneticamente, né? Mas facilita muito a vida. Talvez, num futuro não muito distante, a gente já faça isso no nascimento. Exatamente, né? com o teste do pezinho. Já tem o teste do pezinho, já vai para o laboratório, já faz ali um mapeamento genético e já deixa no banco de dados. Seria o ideal. Mas tanto é que tanto o material genético quanto as próprias impressões digitais, existem bancos restritos, né? Os bancos de dados digitais são só de pontas de dedos. Muitos locais de crime a gente chega e tem uma palmar, a gente encontra só assim essa bochechinha aqui da mão e a gente não tem o registro de tudo isso. A gente só vai ter isso se a pessoa de repente já passou por algum processo crime que foi coletada toda a mão. Hoje esse banco de dados tem um número razoável? Tens uma ideia de quantas pessoas já estão mapeadas nesse banco de dados do sangue? E se aquele dedão que eu faço lá para fazer minha carteira de identidade já vai também para o banco de dados? Já vai para o banco de dados, está tudo no banco de registro civil, né? Toda a carteira de identidade que é emitida, essas impressões já estão no sistema, de forma automatizada. As mais antigas ainda vão por... Né, porque agora a carteira de identidade você precisa refazer a cada 10 anos, né? Que é o ideal. E aí, com isso, vocês vão... E nós temos um sistema de cruzamento de dados que funciona muito bem. Então, ele já coloca, que nem no CSI, coloca ali, dá um tempinho, ele te dá os possíveis suspeitos, e aí o perito papiloscopista ali vai
fazer a exclusão e identificar ali certinho qual que bate e acha o... Papiloscopista, né? Isso, papiloscopista. Papiloscopista. Isso. A gente vai saber tudo que faz um papiloscopista e mais todas as outras funções do Instituto Geral de Perícias, né, da Polícia Técnica de Santa Catarina, no próximo bloco. Você não faz ideia de como a Polícia Técnica tem várias funções na hora e na esfera criminal. A gente volta já já. Estamos de volta e hoje o Papo Reto com Roberta Dietrich traz uma convidada super especial. Eu estou falando de Júlia Ren, ela que é perita criminal e ela também é responsável, gerente mesorregional das perícias das regiões de Balneário, Itajaí e Brusque. Ela já me contou aqui no primeiro bloco o que é um perito criminal, quais são as funções, como é que é a formação de um perito criminal. Contou alguns casos aqui de como a Polícia Técnica resolveu crimes e a gente vai agora entrar especificamente, né? Dentro da Polícia Técnica, eu fiz aqui uma pesquisa, tem 1, 2, 3, 4, 5, pelo menos umas 6 áreas em que vocês conseguem atuar, né? Isso sendo abrangente. Uma delas é a balística. Isso. Né? Na balística eu preciso entender um pouco de física, um pouco de química, saber se tem resíduo de pólvora nos dedos, Isso. é tudo isso? Na verdade, são 2 setores diferentes ali. A balística, a parte de física seria mais no local de crime, né, onde a gente vê a questão do poder de fogo, né, daquela arma para ver se, enfim... Foi 38? 38, determinar algum tipo de dano, alguma coisa assim. A parte da pólvora nas mãos, isso aí já vai para o laboratório, né, onde a gente vai fazer a coleta de resíduos, né, para ver se teve um disparo recente ou não. É mais de uma área, então. É mais de uma área. Então, a balística, ela estuda basicamente as armas de fogo, as munições e os efeitos produzidos na utilização. O nosso setor de balística hoje, ele faz eficiência, né, e descrição da arma, né. Existe um outro setor que é o de microcomparação balística, que é o que a gente pega um projétil questionado e uma arma questionada para ver se aquele projétil partiu daquela arma. É o que a gente vê muito, por exemplo, nas favelas do Rio de Janeiro, quando morre um civil e aí de onde é que saiu aquele projétil, né? Isso. Então, é um setor só, mas hoje a microcomparação é feita em Joinville, que é onde tem esse microcomparador, que é um microscópio bem bacana, que pelas ranhurinhas ali você consegue... São feitos testes, né, e se define que se aquele cano é o mesmo que... Mas se eu tenho, por exemplo, né, de uma determinada arma, eu tenho milhares daquela arma, daquele modelo de arma. Como é que eu sei que aquela bala saiu daquela arma e não de uma outra arma igual, do mesmo modelo? Pelas micro ranhuras. Porque cada arma tem como se fosse uma impressão digital. Tem como se fosse uma impressão digital. E o próprio, a montagem da arma determina uma posição X que faz micro ranhuras no projétil. Por exemplo, tu pode tentar fazer tudo igual, por mais que seja feito por máquinas, sempre fica um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, então nunca vai ser igual. Então, nisso aí a gente tem uma segurança dessa microcomparação. Para a nossa audiência ter uma ideia, os institutos de criminalística, de uma forma geral, eles fazem mais de 115 exames periciais, né, tipos de exames periciais. Um outro, por exemplo, é a contabilidade forense. Realiza perícias centradas em aspectos financeiros e contábeis envolvendo pessoas físicas e entidades privadas com o propósito de instruir procedimentos policiais. Isso é o que, por exemplo, na prática? Isso é um serviço de contador que está atrás de fraudes, né? Ele vai tentar localizar fraudes fraudes financeiras. E não temos aqui esse setor, só temos em Florianópolis o setor de contabilidade. Mas é fraude financeira. Então, vai até desde a questão de lavagem de dinheiro, processos licitatórios, fraudulentos, fraude. Documentoscopia. Documentoscopia a gente divide em 2 setores, que é o de documento, né, para fraudes em documentos, carteira de identidade falsa, documento de veículo falso, todo documento que tem algum tipo de segurança, como
marca d'água, moeda, né, dinheiro, tudo que for nesse sentido vai para a documentoscopia, onde é analisada se aquilo ali sofreu uma lavagem, se aquilo ali é original, se, né, que tipo de processo foi feito para fazer uma fraude. Então, temos muita moeda, né, muito documento de carro, veículo. Agora, com os documentos digitais, acho que aos pouquinhos vai começar a diminuir, mas a princípio é isso. E a grafoscopia, que é a análise da escrita, né, e da assinatura. Por exemplo, alguém, né, apareceu morto com um tiro na cabeça, tudo indica que é um suicídio, inclusive a pessoa deixou uma carta. Aí vai lá para a documentoscopia, na parte de grafologia, para ver se aquela carta foi escrita pela pessoa. Aí a questão é o seguinte, a gente tem que ter um material para comparar, né? Normalmente, dificilmente nas questões de suicídio se tem isso, né? Porque a gente acaba utilizando outros elementos, a não ser que tenha alguma dúvida muito grande e que precise realmente dessa prova para encerrar, se ela não ser, né, para ela ser definitiva. Mas normalmente o que acontece? A pessoa vai lá, assina um cheque em nome de outra pessoa, ou faz um contrato, alguma coisa. Essa pessoa é chamada na delegacia, é feita uma tomada de letra autêntica, e essa referência vai para o perito de grafo, porque existe uma regra que é aproximadamente 2 anos de recenticidade entre a letra e a assinatura. Ou seja, ao longo do tempo você vai mudando. É só você perceber a sua assinatura de quando você tinha 18 anos e a sua assinatura hoje, então ela vai alterando. Então, para ter um nível de comparação, você tem que ter um documento escrito, né, pela mesma pessoa, pelo menos com menos de 2 anos. Em torno de 2 anos. Bom, outra área é a engenharia forense, que utiliza esses conhecimentos científicos que são próprios da engenharia na busca de elucidação de questões técnicas possuidoras de finalidade legal. Visa produzir provas periciais a partir da coleta e exame de vestígios existentes em determinados locais e objetos inseridos em eventos que necessitam de esclarecimento. Tudo que tu precisa do engenheiro vai para a engenharia forense. Então, a queda de um prédio, um acidente de trânsito, eventualmente a gente acaba utilizando a parte do setor de engenharia forense para determinar velocidade e trajetória de veículos, né? Então, tudo que tu imaginar que um engenheiro pode fazer, desde engenharia mecânica para veículos, é setor de engenharia. Identificação de veículos. Identificação de veículos. Temos aqui na região muitos furtos de veículos, clonagem, etc, etc. Esses veículos são recuperados e vão para esse setor onde o perito vai conseguir revelar se foi suprimido, por exemplo, o número do motor, o número de um chassi, se foi recortado, se foi soldado, se foi, né, o tipo de adulteração, e tentar identificar qual que era o veículo original. Por exemplo, deve ser muito comum chegar chassi raspado, né, assim como numeração de arma, enfim. E quando isso acontece, ainda há alguma técnica que às vezes é possível recuperar? Sim, existem algumas técnicas que nós utilizamos, a gente chama de metalografia, para fazer essa revelação. A gente utiliza algumas técnicas com produtos químicos, ácidos, e esse número volta para a superfície. É muito legal. Informática forense. Informática forense, esse é o nosso carro-chefe hoje, né? Porque ele abraça tanto os computadores, né, informática, quanto os celulares. E hoje todo mundo tem um celular na mão e a tua vida toda está no celular, então a principal prova hoje de tudo provavelmente vai estar dentro do celular. Nesse setor a gente tira a senha e recupera mensagens apagadas ou não apagadas, né? E vai para um relatório que vai para a polícia, ou para o Poder Judiciário, para fazer os levantamentos dos fatos inclusive recuperação de foto, sim, localização da utilização daquele celular, sim, toda a informação que tu tiver dentro do celular, tanto de GPS e de todos os aplicativos, seja o WhatsApp, Telegram, né? O pessoal fala assim, vamos usar o tal agora porque aquele não vai pegar. Pega. Sabe? Pega também. E existe uma parceria, neste caso da polícia, com as empresas? Tipo, não existe. Pelo contrário. As empresas de telefonia, elas querem vender segurança para os seus clientes, né? E a gente se utiliza de falhas nessa construção dos programas para utilizar de portas de entrada para captar essas informações. Então, cada atualização que tem num aparelho eventualmente pode fechar a nossa porta de entrada e a gente tem que tentar achar uma outra porta de entrada para conseguir
puxar informações de relevância, né? Mas existe alguma forma, por exemplo, da justiça de conseguir essas informações de forma judicial? Por exemplo, vocês não conseguiram através da perícia técnica, então eu entro contra o Facebook ou contra, sei lá, a empresa que... Olha, eu já vi o juiz determinar essa entrega, mas eu nunca vi se eles de fato chegaram a entregaram, mas assim, porque como a gente não acompanha, a gente não está no processo, a gente faz a prova e já vem o próximo, né? Com certeza. Então a gente acaba não tendo esse acompanhamento, mas que já vimos pedir, né? Bom, outra área, né, da perícia técnica são os locais de crime, né? Seja Isso. contra a vida ou contra o patrimônio. Como é que vocês agem nesses locais, né? Então, local de patrimônio, entraram na sua casa, furtaram, nós vamos no local, a gente vai fazer no Código de Processo Penal, a gente tem que determinar se teve algum tipo de qualificadora nos crimes de furto, por exemplo, né? Aí se teve escalada, emprego de chave falsa, e tem uma série de itens no código, que é o que vai dar subsídio para o juiz na hora de aplicar a pena da pessoa que entrou na sua casa. Inclusive para um levantamento de seguro, né? Exatamente. E aí, por exemplo, aí tinha uma impressão digital, a gente vai lá, faz a coleta de impressão digital e faz essas qualificadoras. Às vezes não tem nada, mas tem uma qualificadora, né? Aí, mais para frente ou mais para trás, né, vão acabar encontrando, mais cedo ou mais tarde vão acabar encontrando a pessoa e ela vai estar devidamente catalogado ali o que foi feito. Júlia, o que eu acho que é mais gritante, que nos separa do CSI, não é nem as disponibilidades de tecnologias, né? Você colocou aí tudo que a gente consegue fazer, é a disponibilidade de pessoal, né? Porque eu duvido alguém que nos ouça aqui, que tem a sua casa arrombada, que chamou a polícia, que a polícia chamou a polícia técnica para levantar, não, aqui tem impressão digital, infelizmente... pouco se consegue atender em função de demanda, né? Exato. Realmente a gente sofre bastante com a falta de pessoal, né? Teve concurso recentemente, mas não foi suficiente ainda para suprir essa demanda. Agora o governador autorizou, acho que tem mais 96 peritos para entrarem, então a gente está ávidos, aguardando. Mas vai ter concurso? Não, tem concurso aberto. Tem concurso aberto, né, só esperando a chamada. Então, existe o governo do estado está fazendo um bom investimento agora, né, na segurança pública, e nisso aí ficou essa promessa de virem esses peritos novos para a nossa região. Júlia, então, ainda na área de atuação da Polícia Técnica, merceologia. Merceologia é a famosa bolsa falsa, né? Para ver se aquela é original. Se aquela bolsa... eu coloco a minha assinatura. Comprei de fonte seguríssima. Então, não só a questão de roupa, né? Mas música, DVDs. Antigamente tinha muito CDs, DVDs. Isso também vinham para a gente para atestar a falsificação, né? Perícias ambientais também são bastante importantes, né? Também é um braço, e a gente consegue ter aqui essa questão de... Temos um perito ambiental. A perícia ambiental ficou determinada que seria feita por Florianópolis, mas nós temos um perito aqui que é da área e a gente acaba atendendo assim, o que é mais urgente, o que é mais... Né, porque como está só com um setor em Florianópolis, eles têm dificuldade em... E um perito ambiental ele é chamado, por exemplo... Quantas vezes? Em que caso, assim? Por exemplo, se tem desmatamento de área de preservação permanente, se uma edificação foi construída numa área de preservação, geralmente algum tipo de dano ambiental nesse sentido. Chegam até animais para a gente, né? Esse animal é um animal protegido, botaram fogo em uma área. Qual é a origem do fogo e perícias em áudio e imagem, a gente tem muito hoje, né? Porque estamos vivendo um Big Brother, né? Temos câmeras em todos os cantos e não raramente um crime é flagrado, né? Por essas câmeras de segurança de prédios e residências, mas às vezes realmente fica difícil de apurar as feições e aí a polícia técnica consegue melhorar essa imagem, é isso? Isso, ali, esse setor hoje nós temos em Joinville. A perita lá tem todos os equipamentos para conseguir melhorar essas imagens, mas o mais legal do áudio-imagem que eu acho é a identificação de locutor. Então você tem uma voz de uma pessoa e existe um serviço que identifica né? Você tem traz uma pessoa questionada, essa voz é dessa pessoa?
e aí eles conseguem determinar se essa voz... Por exemplo, né, vamos colocar que a polícia está numa investigação e acaba... como é que chama quando a gente pega um telefone... grampeia um telefone, né? Aí grampeia um telefone, pega uma ligação... Quem fez a ligação, que é a pessoa grampeada, as pessoas sabem, mas quem está, às vezes, do outro lado da linha, para comprovar que eu estou falando com aquela pessoa mesmo, que é aquela pessoa, aí entra essa polícia técnica. Esse tipo de exame. E, por fim, a papiloscopia, né? Que, afinal de contas, é aplicada onde? A papiloscopia é a impressão digital, né? O exame das impressões papilares, tanto das cristas, que a gente chama, né, que é esses desenhos que ficam na tua impressão digital, quanto dos poros, né, cada pessoa tem um desenho único, né, e isso já... Nem gêmeos, né, tem nem gêmeos. Então, essa é a garantia da identificação. Júlia, olha só, essa entrevista dava mais uns 3 dias aqui, porque imagina a quantidade de casos, de possibilidades que vocês atuam, né, e como vocês poderiam ajudar a sociedade a elucidar muito mais situações se tivessem uma estrutura, de repente, descentralizada. Como você falou, algumas áreas da Polícia Técnica estão só em Joinville, outras estão só em Florianópolis. Se a gente conseguisse ampliar o número de ambulatórios de pessoas trabalhando, né, Júlia? Porque os nossos equipamentos são muito caros, né? Tudo que é relacionado à perícia é extremamente caro, né? As licenças dos softwares, por exemplo, custam mais de R$200 mil. E aí você vai ver, não, é só uma licença, não tem nada físico, né? Então, conseguir suprir todas as regiões com toda a tecnologia que é necessária acaba sendo um pouco cara. Por isso essa centralização. Então tem que ser feita essa distribuição para conseguir trabalhar, né? E, Júlia, para quem se apaixonou pela vida de perito criminal, hoje paga-se bem, né? É uma área que relativamente o perito criminal ganha aproximadamente em torno de quanto? Ele ganha, acho que é 15 ou 17 a partir inicial. De 15 mil, né? Então, realmente é uma remuneração bacana, né? E é uma profissão, como você disse, sem rotina. E que tem essa satisfação de poder ajudar a elucidar crimes e punir culpados verdadeiros, né? E fazer o e livrar inocentes também. Livrar inocentes também, né? A gente ouve ainda... graças à evolução da polícia técnica, que às vezes algumas pessoas acabaram, depois até de alguns anos na cadeia, sendo liberados porque foi comprovada a inocência através de exames irrefutáveis, né, científicos. Exatamente. Adorei o papo, obrigada por vir, viu? Muito obrigada. Gente, eu conversei hoje aqui com Júlia Reim, ela que é perita criminal, para falar um pouquinho mais do CSI brasileiro, ou seja, a nossa polícia técnica, sim, tem condições, tem tecnologia e está, obviamente, ajudando a elucidar crimes e garantindo ainda mais a segurança do nosso Estado. Espero que você tenha gostado do papo. Eu adorei. Até a próxima.